Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8 horas 31 minutos, segundou, e nós chegamos ao vivo para te contar as últimas notícias, o que aconteceu no final de semana e quais os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo. Então, pegue o seu cafezinho que nós vamos começar juntos essa segunda-feira, essa semana bem informados. Vamos então ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques desse 5 de fevereiro. E a semana marca a retomada dos trabalhos no Congresso. Com isso, temas como a regulamentação da reforma tributária, a desoneração da folha de pagamentos voltam à discussão. O Hospital de Campanha para combate à dengue abre nesta segunda-feira no Distrito Federal. No Chile, incêndios florestais deixam 112 mortos e 3 mil casas destruídas. E na Califórnia, são as inundações que deixam mais de 900 mil pessoas sem energia elétrica. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, o Congresso retoma os trabalhos nesta segunda-feira focado na regulamentação da reforma tributária. Em ano apertado, por conta das eleições municipais, deputados e senadores negociam recomposição de emendas vetadas e querem aprovar outras novas regras prioritárias. Vamos ver o que está em jogo nessa semana. Alinhados ao governo, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizaram neste início do ano legislativo o desejo de dar foco à discussão de propostas que regulamentam a reforma tributária. Parte dos textos, como o que trata da atualização dos tributos sobre a renda, deve ser enviada pelo Planalto em março. Além disso, os parlamentares das casas têm elencado como prioritária a aprovação de textos que criam diretrizes e regras para ferramentas de inteligência artificial. O início do ano também deve ser marcado pela articulação para recompor 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas de comissão vetados pelo presidente Lula no orçamento deste ano. Os grupos de oposição nas duas casas ainda defendem uma ofensiva de propostas para resgatar as prerrogativas parlamentares, em reação às operações da Polícia Federal, que tiveram como alvos 2 deputados. Em ano eleitoral, os parlamentares avaliam que o Congresso deve concentrar as atividades no primeiro semestre. A previsão é que a atividade nas casas sofra um esvaziamento a partir de julho, quando deputados e senadores devem começar a focar na ampliação das bases de apoio e fazer campanha a aliados nos municípios. A expectativa por parte das lideranças de que Pacheco e Lira flexibilizem a presença física em sessões, como a adoção do sistema híbrido de votação. O avanço da inteligência artificial desafia o cenário político aqui no Brasil e gera preocupações com relação às fake news nessa época, em período eleitoral. Quem traz para a gente os detalhes é o nosso repórter Anderson Nascimento. Vamos com ele. Ferramentas para a produção de deepfake, que permite a criação de vídeos e áudios falsos, por exemplo, estão mais acessíveis e modernas, com resultados cada vez mais realistas. Embora a manipulação de informação relacionada à política não seja novidade, a dificuldade é de lidar com o problema, porque pode aumentar com o avanço da tecnologia, pois é capaz de manipular um número maior de eleitores espalhando a mentira e a desinformação. Segundo especialistas, as imagens criadas por inteligência artificial se tornaram quase indistinguíveis das reais. E não se pode mais acreditar no que se ouve ou vê nos dispositivos eletrônicos. E completaram dizendo que é preciso pesquisar e checar a veracidade das informações antes de compartilhá-las. Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal começou uma investigação sobre um caso de deepfake no estado do Amazonas. De acordo com a instituição, uma das análises de áudio comprovou a manipulação por meio de inteligência artificial de um arquivo atribuído ao prefeito de Manaus, David Almeida, que vai tentar a reeleição para este ano. A questão é que no conteúdo adulterado e divulgado em redes sociais, uma voz atribuída a Almeida insultava profissionais da educação da cidade. O Tribunal Superior Eleitoral tem tentado atuar em relação à desinformação nas eleições e apresentou como uma das propostas instituir a obrigatoriedade de informar o uso de tecnologias digitais para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar,
a velocidade ou sobrepor imagens ou sons, incluindo tecnologias de inteligência artificial na propaganda eleitoral. A minuta debatida em audiência pública contou com a presença de entidades, especialistas, advogados e representantes de empresas e ainda vai ser submetida à análise do plenário do TSE, que deve aprovar os normativos até o dia 5 de março. Pois é, por essa reportagem deu para a gente ter uma ideia do desafio, do tamanho do desafio que as autoridades vão ter em ano de eleição, não só aqui no Brasil, no mundo. Um hospital de campanha para combate à dengue abriu hoje no Distrito Federal com atendimento 24 horas por dia. E no Rio de Janeiro, a Prefeitura também inaugura 2 polos de atendimento a pacientes com a doença. O Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira já começa a atender pacientes com sintomas de dengue na Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Serão oferecidos 60 leitos para atender pacientes 24 horas por dia. A unidade conta com 2 salas para hidratação, uma de adultos e outra infantil, além de um laboratório para a coleta de exames para o diagnóstico da doença. A Ceilândia é a região mais populosa da unidade federativa e concentra o maior número de casos de dengue até agora registrados, com mais de 7 mil casos. O Distrito Federal concentra em torno de 20% dos casos de dengue do país, um aumento de 920% nos casos de dengue neste ano, se comparado com o ano passado. 6 pessoas já morreram em decorrência da doença no Distrito Federal. A situação levou o governo do DF a decretar estado de emergência em 25 de janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro também decretou estado de emergência em saúde pública por causa da dengue. A medida saiu no Diário Oficial do município desta segunda-feira e também estão entrando em operação 2 de 10 polos de atendimento a pacientes com virose. A primeira unidade fica em Curicica, na clínica da família Rafael de Paula Souza. Além disso, serão 150 centros de tratamento e hidratação. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o Rio já vive uma epidemia de dengue, com mais de 11 mil casos da doença confirmados, um recorde de internação. A Prefeitura anunciou R$2 milhões para a compra desses testes rápidos para dengue. O estado fluminense registrou mais de 17.500 casos de dengue apenas no mês de janeiro deste ano. O número é 12 vezes maior do que o registrado em janeiro do ano passado. Mudando de assunto, uma pesquisa revelou que quase todos os trabalhadores querem que os valores do Vale Refeição sejam reajustados de acordo com a inflação. Muitos alegam que, do jeito que está, fica difícil garantir os gastos até o fim do mês. Anderson Nascimento é quem volta trazendo mais esse destaque para a gente. Um levantamento feito com trabalhadores brasileiros, usuários dos benefícios Vale Alimentação e Refeição, indicou um descontentamento com os valores recebidos em comparação com o preço dos produtos nos mercados. Para 82% dos beneficiados, o valor do cartão é considerado ou baixo ou suficiente para atender às necessidades básicas, mas não proporcionam os excedentes. Já para 44% dos entrevistados, os valores não cobrem as necessidades alimentares mensais. O caminho apontado por 98% dos usuários do benefício para suprir o baixo valor é o reajuste anual, compensando a variação da inflação para acompanhar o aumento do custo de vida. Lembrando que o Vale Alimentação não é obrigatório por lei e, portanto, tem direito a ele os trabalhadores seletistas contratados por empresas que oferecem esse benefício. A exceção acontece quando existe uma convenção ou acordo coletivo de trabalho com o sindicato responsável pela categoria. E o valor máximo que a empresa pode descontar é 20% do salário contratual do funcionário. Muito obrigada, Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro, com mais esse destaque para a gente. Bom, as aulas na rede municipal voltam hoje e na rede estadual no dia 15 de fevereiro, após aí o feriado prolongado. E nesse período de volta às aulas, trazemos o alerta para a necessidade de redobrar a atenção para o peso que as crianças carregam nas mochilas. Com o corpo ainda em desenvolvimento, as mochilas podem significar um risco maior de problemas relacionados ao excesso de peso na coluna vertebral, como dor crônica ou até mesmo um desgaste precoce. Marcos Marinho é quem conta melhor isso pra gente.
Livros, cadernos, lanches, esses utensílios utilizados no dia a dia pelas crianças e adolescentes nas escolas pode parecer inofensivo, mas dependendo do peso carregado, alguns problemas de saúde podem aparecer de maneira inesperada. Atualmente, o excesso de peso na mochila é a principal causa de dor entre essa faixa etária. Os especialistas dizem que cerca de 20% das crianças e 30% dos adolescentes têm dor nas costas, o que impacta na qualidade de vida e no desempenho escolar. Para compensar o peso da mochila, o aluno acaba jogando o corpo para frente, facilitando assim a cifose postural. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia, a mochila não pode pesar mais do que 1 quilo quando vazia. Quando estiver cheia, o peso não pode ultrapassar 10% do peso da criança ou do adolescente. Isso porque o corpo em crescimento precisa se readaptar ao novo tamanho constantemente e, assim, exige maior esforço. Dessa forma, o excesso de peso impacta mais nas crianças que nos adultos, que possuem maior capacidade muscular e esquelética de absorção de carga. Entre os sinais de que seu filho tem a mochila pesada demais está a dificuldade ou a alteração na forma de andar e se abaixar quando a utiliza ou quando vai colocá-la. O principal sinal será sempre a manifestação de dor. Então, pais e mães, atenção para alguns sinais de alerta de excesso de peso. Os sintomas ocorrem quando a criança reclama de dores nas costas, mudanças fisiológicas nas curvaturas normais da coluna vertebral, alteração na forma de andar durante a utilização da mochila, aumento da pressão nos pés, o que pode ocasionar dor e incômodo, e uma modificação da frequência respiratória quando a criança caminha com a mochila. Então, algumas soluções básicas é ajustar bem a mochila nas costas da criança. O ideal é que elas sejam carregadas nos 2 ombros, estejam coladas ao corpo e ajustadas até a linha da cintura. Agora 8h43, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Incêndios florestais deixam 112 mortos e 3 mil casas destruídas no Chile. Trazemos também destaques sobre a Califórnia. Rio atmosférico atinge o estado americano e provoca inundações. Mais de 900 mil pessoas ficam sem energia elétrica. Não perca, a gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta e ao vivo, 8h46 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa segunda-feira para você. O jogador brasileiro Daniel Alves chegou nesta manhã à audiência em Barcelona, na Espanha, para começar a ser julgado por um caso de agressão. Ele é acusado de ter violentado uma mulher de 23 anos em uma discoteca na Catalunha no dia 31 de dezembro de 2022. O jogador tentou chegar a um acordo com a vítima para evitar esse julgamento, mas as negociações não tiveram sucesso. Serão 3 dias de julgamento, 3 dias de tribunal, e o resultado deve ser conhecido nos próximos dias. Caso seja considerado culpado, ele pode ser condenado a uma pena de 9 a 12 anos de prisão. Seguimos com os destaques internacionais. Um bombardeio ucraniano a uma padaria matou pelo menos 20 pessoas no leste da Ucrânia, em Lysychansk, uma região ocupada pela Rússia há quase 2 anos. O ataque atingiu uma padaria. Funcionários do ministério retiraram 20 corpos dos escombros. O governador de Lugansk, Leonid Pazenik, acusou as forças de Kiev de atacarem a padaria. Segundo ele, era um local movimentado aos finais de semana. Lysychansk foi tomada pelas forças russas pouco depois do início da ofensiva militar lançada por Moscou no fim de fevereiro de 2022.
Os incêndios florestais que atingem a região de Valparaíso, no centro do Chile, já deixaram mais de 110 mortos. Isso de acordo com o Serviço Médico Legal, que é o órgão estatal encarregado de divulgar os números de vítimas durante uma crise. Segundo palavras do próprio presidente Gabriel Boric, essa é a maior tragédia desde o terremoto de 2010. As autoridades estimam que o número de vítimas pode aumentar ainda mais. Com vários focos extintos perto dos morros mais povoados, onde o fogo causou muitos estragos na última sexta-feira, começaram a se observar áreas residenciais reduzidas a cinzas e longas filas de carros nas ruas. A prefeita de Vinha del Mar, Macarena Ripamonte, e o governador da região de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, informaram que há centenas de desaparecidos. Já o presidente Gabriel Boric afirmou que é a maior tragédia que o país teve desde o terremoto de 2010. Os incêndios florestais começaram em meados da semana passada no centro-sul do país, ao mesmo tempo em que chegava uma inédita onda de calor extremo. Vários desses incêndios foram reativados de forma muito agressiva e rápida na tarde de sexta, ameaçando milhares de pessoas que vivem nas colinas áridas da região de Valparaíso. Inundações atingiram a região da Califórnia, nos Estados Unidos, nesses últimos dias. A previsão é que as coisas se intensifiquem até amanhã, terça-feira, com a expectativa de que o volume de chuva, equivalente a 6 meses, caia em algumas horas. Essas chuvas afetam quase 30 milhões de pessoas por todo o estado. Cerca de 900 mil estão sem energia elétrica. Após uma tempestade que bateu recordes percorrer a Califórnia, um fenômeno chamado rio atmosférico chega para piorar a situação. Isso é, uma faixa de umidade que carrega ar saturado por milhares de quilômetros, descarregando depois toda a água que possuía. O caos deixou mais de 900 mil pessoas sem energia, segundo o site de rastreamento Power Outage. E esses números continuam subindo rapidamente, com chuvas e ventos fortes consumindo a região central e sul da Califórnia. A previsão é que as piores chuvas aconteçam até terça-feira, com o litoral central e sul sendo os mais afetados com as inundações. Isso inclui as áreas metropolitanas de Los Angeles e San Diego. Alertas também acontecem para deslizamentos de terra, assim como o aumento nos córregos, rios e riachos. O estado anunciou que está pronto para ceder abrigos e comida para mais de 37 mil pessoas, além de equipes rápidas de resgate aquático em prontidão e membros da Guarda Nacional a postos para serem mobilizados a qualquer instante. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu no sábado as primárias democratas na Carolina do Sul e disse que fará do rival republicano Donald Trump um perdedor nas eleições de novembro. O jogo, a corrida pela Casa Branca, já começou. Biden, de 81 anos, iniciou sua corrida pela indicação do Partido Democrata com uma vitória por ampla margem sobre os adversários, segundo projeções da imprensa americana. A participação eleitoral foi monitorada com atenção. Os eleitores negros ajudaram a vitória de Biden na Carolina do Sul em 2020, o que salvou sua campanha. Depois, o impulsionaram à Casa Branca. Pesquisas recentes mostram que o apoio a Biden diminuiu entre os eleitores negros, principalmente os jovens, em meio à frustração por ele não ter discutido as prioridades deles. Outras sondagens dão vantagem sobre Trump, ou ambos aparecem empatados. E isso apesar de bater mínimos de popularidade para um presidente no exercício do cargo, algo inédito em décadas. Um ataque com arma branca deixou feridos em uma estação de trem de Paris. De acordo com a polícia, um suspeito foi detido, mas por enquanto se descarta a possibilidade de ter sido um ato terrorista. Os primeiros elementos da investigação não sugerem que se trata de um ato terrorista, declarou o chefe da polícia de Paris, Laurent Nunes, acrescentando que o suspeito sofre de transtornos psiquiátricos. O ataque aconteceu na Gare de Lyon por volta das 8 horas da manhã pelo horário local. O agressor, armado com uma faca e um martelo, atacou 3 pessoas. Uma delas se encontra em estado grave. As outras 2 tiveram ferimentos leves e uma quarta está em estado de choque. Segundo a polícia, o suspeito declarou espontaneamente que sofre de problemas psiquiátricos e foram encontrados medicamentos em sua posse. De acordo com os documentos em seu poder, ele é natural do Mali e é residente legal na Itália desde 2016, com autorização plenamente válida emitida em 2019. O homem foi contido por pessoas que estavam no local até a intervenção da Polícia Ferroviária. O incidente ocorre a menos de 6 meses dos Jogos Olímpicos de Paris.
Cerca de 15 milhões de visitantes são esperados na capital francesa durante a realização dos Jogos. Mais de 100 milhões de passageiros passam todos os anos pela Gare de Lyon, de onde partem linhas de alta velocidade para o sudeste da França, Espanha, Suíça e Itália. Uma equipe de mergulhadores chegou pela primeira vez no fundo de um dos lugares mais misteriosos do mundo, o Grande Buraco Azul, localizado no Mar do Caribe. Mas para decifrar o que está escondido, a equipe teve que se aventurar em quase 300 metros de profundidade. Até existem outros buracos espalhados por outros oceanos, mas este é o segundo mais profundo do mundo. São 274 metros. Ele está muito próximo da fronteira entre o México e Belize, mas mergulhar por suas águas é uma missão complicada, até porque gera vertigens. Aquela sensação inesperada de um movimento giratório do próprio corpo ou dos arredores. Mas há 6 anos, a cratera finalmente foi explorada. E o que os mergulhadores encontraram na parte de dentro deixou todos espantados. Quanto mais o submersível avançava, mais a água ficava escura. Até que eles encontraram uma camada de gás tóxico. Eles não pararam. Depois disso, não havia mais qualquer vida, seja de algas ou de peixes. Durante o caminho, eles encontraram até mesmo cavernas. Eles até chegaram perto do solo, mas não tocaram. Lá eles avistaram uma garrafa de vidro e uma câmera fotográfica, que provavelmente era de algum turista. Isso apenas mostrava o nível de poluição dos mares e até onde o lixo podia chegar. Mas não foi a única coisa que encontraram. Para a surpresa de todos, 2 corpos humanos apareceram. Eram 2 homens que mergulhavam, mas que não conseguiram voltar para a superfície. Essa edição fica por aqui com uma vista paradisíaca para que você inicie essa segunda-feira com tudo. Vamos para domínios espanhóis, direto para as Ilhas Canárias. Você vê agora a Praia La Pinta, na região costeira de Aderri. A região é extremamente popular internacionalmente pelas suas belezas naturais, não preciso nem dizer. Além de ter a maior concentração de hotéis 5 estrelas de toda a Europa, possuindo inclusive o que é chamado de maior hotel de luxo de toda a Espanha. Por lá temos também o Siam Park, que é considerado o melhor parque aquático do mundo. Um lugar e tanto aí para você passar alguns dias de férias, não é? Se não couber no bolso, basta ficar apenas admirando, como a gente fez agora. Só de olhar, dá vontade de ir sim. Essa edição fica por aqui, mas à 13h a gente volta com mais imagens de um lugar bacana desse mundão, não perca. Enquanto isso, às 10h, Juliana Dariva é quem chega com mais destaques da manhã dessa segunda-feira para você. Até lá!